Incerteza, dúvida, desânimo e desafio. É assim o clima no PL após o TSE decidir pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão impede o ex-presidente de disputar as eleições de 2024, 2026 e 2028. O PL cai em campo a partir desta semana para ouvir os brasileiros e definir o futuro, com o surgimento de um nome capaz de agregar os eleitores da direita. As informações aqui no Bate-Papo Político com Carlos Alberto, de volta aqui no Alerta Geral. As lideranças nacionais do Partido Liberal começam nesta semana a traçar planos para as eleições de 2024 e 2026, após o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tornar inelegível por 8 anos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa agenda estão as pesquisas para extrair o sentimento dos eleitores sobre a decisão do TSE e, ao mesmo tempo, monitorar quais nomes podem se destacar no cenário nacional como alternativo ao líder do PL na corrida pelas eleições de 2026. Com cofres bem recheados com fundo eleitoral e o fundo partidário, o PL está cacifado com dinheiro no caixa para buscar os meios científicos. Nesse caso, as pesquisas, para sedimentar o terreno a caminho das eleições de 2026. As lideranças nacionais do Partido Liberal enfrentam a incerteza se o ex-presidente Bolsonaro, após a condenação imposta pelo TSE, ficará como vítima no cenário político, se terá estímulo para percorrer o país e manter vivo o entusiasmo dos eleitores que o levaram ao segundo turno das eleições de 2022. Entre alguns liberais que integram a cúpula nacional da legenda, Bolsonaro poderá cumprir importante papel como principal cabo eleitoral, apoiando um nome que represente o segmento de eleitores declaradamente de direita. Entre os nomes estão Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, e os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha, essa questão aí retratada pelo Carlos Alberto em relação ao futuro do presidente Bolsonaro, que hoje está inelegível pelos próximos 8 anos, é saber o seguinte: qual é o futuro da direita, da centro-direita aqui no Brasil, e qual é o futuro do bolsonarismo. Porque muita gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você ser de direita, outra coisa é você ser bolsonarista. Então assim, mas hoje colocando claramente, dentro do PL, há uma discussão forte para descobrir exatamente qual vai ser então, qual é o poder que o presidente Bolsonaro vai ter de ser cabo eleitoral, principalmente já pensando nas eleições do ano que vem, nas eleições municipais de 2024 e depois de 2026, uma vez que, lógico, ele vai recorrer, ele vai apresentar recurso ao Supremo, Tribunal Federal, mas ninguém sabe e dificilmente poderá haver, aliás, mudanças nesse cenário que hoje já está colocado e posto, que é o da inelegibilidade. Então, há entre os aliados dele no PL, diz o seguinte, que Bolsonaro pode e vai ser um forte cabo eleitoral. No entendimento desses bolsonaristas, o TSE acabou transformando Bolsonaro num Marte. Então, quando coloca que ele está sendo injustiçado na leitura do PL, acredita-se, por exemplo, que hoje, se o PL já tinha condições, na visão deles, de eleger, por exemplo, 1000 prefeituras, acredito que Bolsonaro será um cabo eleitoral fortíssimo, capaz de ampliar esse número de prefeituras do PL no país nas eleições de 2024. Aí, ok, eu imagino que ele deverá ter sim uma força, um papel forte de cabo eleitoral dentro dessa disputa pelas prefeituras, até porque está muito recente essa decisão e ele tem esse espaço sim, ele tem um espaço dentro da direita, ele tem um espaço forte como nome único que é do bolsonarismo. E aí vem 2026, porque quando se trabalha as eleições de 2024, já existe no radar dos políticos quem é o nome que o PL precisa ou pode ter para 2026. Aí foram os nomes citados pelo Carlos Alberto, que a gente já viu, o Tarcísio Freitas, que é governador de São Paulo, o Zema, governador de Minas Gerais, e até o Ratinho Júnior do Paraná. Fala-se até no Eduardo Leite, que não é da direita, mas é um pouco mais da centro-direita, mas não é tão ligado ao bolsonarismo. Mas o fato é,
Bolsonaro sabe das dificuldades que terá a cada distanciamento que passa, por exemplo, de um pleito eleitoral para outro, mas a força e a presença política dele tende a cair. É natural. Quando você não entra na disputa de poder, no espaço de poder, a tendência é que outros nomes surjam, porque não existe vácuo na política. A política é feita disso, sem vácuo, Marcos. Marcos, tem espaço para mais alguma coisa? Vamos lá, é contigo. Pronto, bem rapidinho, a gente vai chamar o seguinte, Marcos, eu tinha colocado aqui, porque eu não sei se as pessoas estão se dando conta, mas tem um programa de renegociação de dívidas na Prefeitura de Fortaleza para quem tem hoje, por exemplo, problemas de recuperação de créditos para IPTU, para todos os impostos e tributos municipais. Então o que ocorre? A Prefeitura fez então essa chamada de recuperação de créditos tributários e não tributários, que é o Refis. E aí tem um prazo, esse refis começou em junho, mas ele está acabando. Então ele termina agora no próximo dia 5 de julho. Então quem tiver interesse em fazer essa renegociação, sem pagar juros, multas e ainda poder, por exemplo, parcelar, tem que correr para fazer esse refis aí do município até o próximo dia 5 de julho, Marcos. É isso, amanhã nós estaremos de volta aqui, terça-feira, com mais informações e já avaliando as repercussões dessa reunião do Diretório Nacional do PDT de hoje.